Existem aqueles que fazem a política, que desenham a política, que participam ativamente, querendo ganhar, correndo o risco de perder. Porque, afinal de contas, para todos os políticos que estão na trilha do voto, o que interessa mesmo é ganhar. Perder não vale, não é verdade? Mas existem aqueles que estão analisando de olho nos acontecimentos o tempo todo. Eles não tiram o olhar, não voltam o olhar para qualquer um dos lados, nem para a direita, nem para a esquerda, é tudo centrão ali, focados nos acontecimentos que envolvem justamente os protagonistas da política, tanto os candidatos quanto os eleitores. E uma dessas pessoas, que cumpre um papel magnífico, reconhecido, muito profissional aqui em Manaus, no sentido de analisar a eleição, ver as perspectivas, transmitir para as pessoas através da imprensa, do seu trabalho de comunicação. Está aqui, Carlos Santiago, um cientista político. Ele é aquela pessoa que, embora a gente saiba que ele tem um lado, que ele tem a sua escolha, a sua opção, é difícil, mas muito difícil a gente misturar as coisas, porque ele sempre lida com o quadro grande, o quadro completo da política. E o que é pior, para deixar isso ainda mais claro, mais significativo, a credibilidade dele é inabalável. O que ele diz, a gente acredita. O que ele diz, pode conferir, que vai dar. É com essa pessoa que a gente vai conversar a partir de agora, o cientista político Carlos Santiago, que participou da eleição recém-finda, o primeiro turno das eleições, né, definitiva para muitos. Ele participou ali, com análise, com expertise, para levar para o seu conhecimento a melhor informação. Ele vai agora conversar com a gente sobre o que aconteceu e que provavelmente, já que o futuro a Deus pertence, ele vai falar do que provavelmente, o que ele acha que vai acontecer até o dia 30 de outubro. Fica com a gente. Ele vai revelar coisas interessantes. Meu caro Carlos Santiago, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Tu nem imagina. Olha, Humberto, do jeito que você me coloca assim, com essa oportunidade de dialogar com o teu público, com você, eu fico muito feliz, né? Se eu fosse um botafoguense, você estaria muito mais feliz ainda, eu sei disso. E se tivéssemos aqui um bom vinho, é verdade, a coisa ficaria bem melhor. E um jazz aí na trilha musical, seria muito interessante. Mas também é interessante o debate, né? A discussão sobre essas eleições, né, que nós estamos vivendo, aí, escolhendo nossos representantes no parlamento e também nos governos estaduais, na Assembleia, na Câmara dos Deputados, no Senado e também na Presidência da República. Eu acho que o país vive uma democracia bonita, onde que legal ver o eleitor foi domingo votar de forma pacífica. Maciçamente também, maciçamente, né? De forma pacífica. A Justiça Eleitoral colocou um aparato grande lá de funcionários. Nós tivemos a estrutura policial presente. É verdade. Né? Nós tivemos a fiscalização foi plena, vários partidos indicaram seus fiscais. Eu nunca vi uma eleição tão bonita, tão participativa. É mesmo. Como essa. Agora me diz uma coisa, Carlos Santiago, foi uma eleição estranha, não? Assim, do ponto de vista político, foi muito diferente das outras, foi estranha, né? Vou te dizer, tem um ponto, inclusive, que me chamou muito a atenção. Uma mulher concorrendo ao governo do Estado, né? Várias mulheres concorrendo a diversos postos, né? na política, jovens, muitos jovens ali, no meio dessa corrida, tentando chegar em primeiro lugar. Teve até um que chegou aí, está indo para Brasília. Ela foi um período diferente, foi? Em relação às outras? Eu acho que essa diversidade ela foi mais exposta. A sociedade brasileira é uma sociedade diversa, né? Nós temos aí culturas diversas,
né? Nós temos aí interesses diversos, né? Então essa diversidade, eu acho que ela foi muito forte na política, principalmente do Amazonas. Você teve, inclusive, um indígena candidato ao governo. Ao governo. Duas mulheres candidatas ao governo. Foram duas, né, ao governo? Foram duas mulheres candidatas ao governo. Então, nós tivemos essa diversidade de forma bem clara. Agora, foi uma eleição também, Humberto, que espelhou e refletiu o continuismo. Né? De que forma, cara? Olha, dos 12 governadores já venceram as eleições no primeiro turno. Né? 6 deles reeleitos, 6 deles foram para o segundo turno com uma votação expressiva. Aqui no Amazonas, por exemplo, na Assembleia houve apenas uma mudança, né? Porque qual foi o percentual esse ano? 40%. 40% na Assembleia e no Congresso Nacional também. Foi um dos menores percentuais em termos de renovação. Mas veja bem, dos 14 deputados estaduais reeleitos, apenas um é da oposição, que é o Wilker Barreto. O Dermilson Chagas foi reeleito? Não, o Dermilson Chagas perdeu a eleição. Perdeu um grande o Dermilson, quadro da política que estava local. sempre naquele, sempre naquela trincheira do combate de oposição. É. Né? E aí, dos 10 novos parlamentares eleitos, a maioria, Humberto, absoluta, é parente, é irmão de prefeito, mulher de prefeito. Olha só. A gente não observa isso, é preciso mesmo um cientista para chamar a atenção. Aí né? você vai Por exemplo, o Adail, o deputado federal, é filho de político, né? Não, tem uma irmã que é deputada. Exatamente. Não é? O irmão do prefeito de Manacapuru foi eleito agora. Foi eleito. O irmão do prefeito de Manaus foi filho eleito. do prefeito de Itacoatiara foi eleito agora. A mulher do prefeito de Parintins foi eleita. Então, objetivo. Essa Miss é a esposa do prefeito de Parintins? Exatamente. Que foi eleita? Exatamente. Então, é uma Assembleia que, se a Assembleia hoje já tem um perfil governista... O filho do Belão ficou lá, substituiu o Jorge Lins, foi eleito, substituiu o Belão. É isso. Exatamente. Olha, se você tem uma Assembleia Legislativa hoje governista, ela será ainda muito mais na próxima legislatura. Essa é a tendência. E essa é a tendência. E você percebe isso, quer dizer, na votação. Os mais votados, você identifica que foi cidade, governo. Cidade que era presidente da Assembleia, né? Segundo mais que é o presidente, segundo mais votado, é a deputada Joana D'Arc. Também. Aí vem Alessandra Campelo, Felipe Souza, quer dizer, toda essa turma ligada... O Pérez foi reeleito? Foi reeleito. O deputado Pérez. Toda essa turma aí, próxima do governo, não só dos governos municipais, mas também da administração estadual, foram eleitos. Esses grupos próximos, né? Agora, Carlos Santiago, meu cientista político, me diz uma coisa. Anunciado aí aos 4 cantos da cidade. Mas eu quero te colocar o seguinte, quer dizer, não é que nós estamos aqui fazendo uma crítica, foi uma opção nós estamos colocando o quadro que foi desenhado. Foi uma opção do eleitorado. O eleitorado poderia ter votado maciçamente na oposição, mas resolveu votar maciçamente na situação. E para usar um termo bem popular, a oposição se lascou geral, né? A oposição, acho que só o Sinésio, né? O Sinésio foi reeleito da oposição. Todos os outros que concorreram, que eu estou pensando aqui agora, não foram eleitos. Pois é, e o Sinésio não tem uma característica de ser um parlamentar. Não, eu digo oposição porque ele é do PT, né? E nós temos o PT na esquerda e hoje nós temos um governo de direita. Mas só por causa disso. Não, mas só para te colocar nesse quadro aí, Humberto. Embora você diga que o Sinésio foi eleito, mas... Reeleito mais uma vez. Reeleito mais uma vez, mas num sentido mais geral, houve uma diminuição dos chamados partidos de esquerda no Amazonas. O José Ricardo não foi reeleito. Pois é. O Serafim Corrêa perdeu o mandato. Vanessa Graziotin, mais uma vez, levou peia.
O Serafim Correia perdeu o mandato de O deputado. Serafim Correia perdeu. A Vanessa teve uma votação muito expressiva. Muito, exatamente. Então, quer dizer, a federação do Lula no Amazonas, que é a federação que concorria à Câmara dos Deputados, não fez sequer um deputado. Não fez, não fez. E quando fez dois deputados estaduais, essa federação, um foi o Sinésio, outro foi um membro do Partido Verde, que não tem essa característica de ser de esquerda. Então, para os partidos de esquerda, os chamados partidos progressistas, essa eleição foi péssima no sentido de resultados para ele. Concordo. Agora me diz uma coisa, meu cientista. Durante todo o período eleitoral, as pessoas vieram aqui e mencionavam sempre as próprias pesquisas, os comentários, a rejeição do candidato Eduardo Braga na cidade de Manaus. Aí, de repente, começaram a falar de como ele estava forte no interior do estado. Aí, isso é uma leitura minha de como eu vinha ouvindo as pessoas aqui através das entrevistas e lendo e vendo na televisão e nos blogs e tudo. Aí aconteceu o seguinte, de repente o Amazonino Mendes estava ali muito bem, chegando num ponto de determinarem nas conversas que ele iria para o segundo turno com o governador Wilson Lima. Bem perto da eleição, as pessoas diziam que o segundo turno em Manaus era Amazonino e o Wilson Lima. De repente, no domingo, a pessoa que é dita com grande rejeição na cidade de Manaus, que é o senador Eduardo Braga, as urnas falam e declaram que ele é quem vai para o segundo turno com o governador Wilson Lima, e o amazonino foi para o Balatal. Quer dizer, o que houve? Qual é a análise do cientista? Olha, se você olhar pelo ângulo do Wilson Lima, ele elegeu a maior bancada federal, elegeu 90% da bancada da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, a composição dele, né? Sim. Elegeu. E ele saiu das urnas com 42% dos votos. Então, se você olhar do ângulo do Wilson Lima, é extremamente positiva a condição dele. Se você olhar do ponto de vista dos partidários do Eduardo Braga, qual é a missão do Eduardo Braga e dos partidários do Eduardo Braga, aquela composição política do Eduardo Braga? Era, primeiro, ir para o segundo turno. Eduardo Braga conseguiu? Conseguiu. Colocar o Lula bem na frente nas apurações com relação ao Bolsonaro, conseguiu. Uma diferença ali de 7, 8 pontos, conseguiu. Elegeu o senador da composição? Elegeu. Foi o Omar Aziz. O problema reside no fato de que a quantidade de votos esperado não foi aquela expectativa de ter uma votação. Não foi expressiva a votação dele. E essa não expressiva votação se deu por conta da cidade de Manaus. O Eduardo foi o quarto colocado na cidade de Manaus. Quer dizer, é fato, ele tem um índice de rejeição na cidade muito grande. O Eduardo teve 14% na cidade de Manaus, o Nicolau teve 18%, o Ricardo Nicolau teve 18% na cidade de Manaus. Que se tornou um fenômeno, né? Foi o fenômeno da eleição, foi o Ricardo Nicolau, né? E ele o Amazonino Mendes, no caso do Amazonino Mendes, teve 24%, e o Wilson 34%. Na cidade de Manaus, se você for analisar o cenário do interior, na cidade de Manaus, o desempenho do Wilson foi muito menor do que no interior. E do Eduardo Braga, com relação à capital, o interior foi bem melhor. O interior elegeu o Eduardo Braga? Não, o interior colocou o Eduardo Braga no segundo turno. Porque o Eduardo estava, na apuração de Manaus, na quarta colocação. Na quarta colocação. E veio os votos do interior e ele pulou para a segunda posição. Então, quer dizer, se nós avaliarmos esse cenário do ponto de vista do Eduardo, ele vai dizer, olha, isso aqui, a missão cumprida, foi para o segundo turno, elegemos o Omar e colocamos o Lula na liderança. Se você olhar do ponto de vista do Wilson, ele vai dizer, olha, fizemos uma bancada grande, muitos apoiadores agora e uma votação bem expressiva.
O Eduardo ele tem um problema, além do que você coloca, era o caso da... Você coloca não, é fato por conta da apuração que trouxe isso. Sim. Ficou no quarta colocação na cidade de Manaus. Então, além dele ter esse problema na cidade de Manaus, que ele precisa recuperar, ele precisa trazer eleitores para a campanha dele, ele tem contra ele um sentimento nacional que é o sentimento do continuismo. Ou seja, o Wilson é um dos poucos governadores que irá disputar o segundo turno, porque 12 governadores já venceram as eleições. Já resolveram no primeiro a parada. turno. Por quê? Porque há um sentimento de dizer, olha, vamos continuar como está. Diferente da eleição de 2018, quando o Wilson Lima se elegeu, que havia uma corrente, né? Todo um sentimento de mudança, de mudar todos que estavam aí. Carlos Santiago, me diz uma coisa. Coronel Menezes. Coronel Menezes, ele começou lá no comecinho da escada, aí já veio começando a fazer barulho, aí colou na imagem do presidente Bolsonaro, aí lá vem ele, é famosa aquela imagem do presidente dirigindo a motocicleta e ele na garupa, quer dizer, todos esses fatores começaram a desenhar, né, a campanha dele no sentido de chamar a atenção do eleitor. Aí, o Omar Aziz aí, né, comendo pelas beiradas ali quieto, comendo a bio, como diz o outro, sem muito estardalhaço, estava ali quieto, etc. Quando chega no dia da eleição, no domingo, me falaram, algumas pessoas me falaram, eu não tenho prova nenhuma disso, eu não vi nenhuma imagem disso, mas muitas pessoas me falaram. Um até me disse que estava lá, um amigo meu, e eu acredito nele, me falou o seguinte: rapaz, a gente já estava com a festa da vitória. Já tínhamos como certo, a um determinado ponto da apuração, que o Coronel Menezes, era o senador do Amazonas eleito. Então, houve até foguetório, houve isso, houve aquilo, e de repente, uma hora depois, aí, mudou tudo. O que aconteceu? Isso tudo me contaram e eu estou contando para todo mundo que foi. Quer dizer, determinado ponto, o Coronel Menezes já estava festejando com 700 e poucos mil votos. Exatamente isso. Não é isso? Não, exatamente isso. Quer dizer, a campanha do Menezes, assim como foi a campanha dele para prefeito da cidade de Manaus, ele tem uma votação muito boa para prefeito em Manaus. Teve, né? Teve mais de 100 mil votos. Isso há 2 anos, né? Por conta da relação de colar a imagem dele com a do presidente Bolsonaro, que nas eleições, agora, nessas eleições gerais deste ano, teve na cidade de Manaus 53% dos votos na cidade de Manaus. E deu certo para muita gente. Colaram o presidente, deu certo para muita gente. Então, ele, o Menezes, fez uma campanha para o Senado de colar a imagem dele com a do presidente Bolsonaro. Sim. Ele teve praticamente o dobro do voto do Omar Aziz na cidade de Manaus. As primeiras urnas que são da cidade de Manaus, colocaram ele, por exemplo, com uma diferença de mais de 100 mil votos. Chegou em determinado momento que tinha mais de 140 mil votos de diferença do Menezes para... Num determinado momento da apuração. Até os 67% da apuração, o Menezes estava muito distante do Omar Aziz. Aí começou a entrar as urnas dos municípios mais distantes, dos municípios que o Omar tem trabalho, tem articulação, e aí aquilo foi se aproximando e na reta final ele ultrapassou o Menezes, né? Como o Eduardo Braga fez em 2018 com relação ao Luiz Castro. Agora, o Menezes perdeu a vaga, porque eu acho que o Menezes fez a parte dele, assim, a parte dele significa eu na cidade de Manaus eu quero sair muito forte por conta do apoio político que é forte aqui do bolsonarismo, mas eu acho que quem estava naquela composição do governador não trabalhou o nome dele no interior.
Quer dizer, então, quer dizer, Ok. a composição que era e é grande do governador no interior do estado não levou o Menezes, Entendo. não reafirmou o nome do Menezes no interior do estado. Então o Menezes perdeu essa vaga, talvez mais por conta Foi por da questão de composição que no interior não teve o efeito pró Menezes. Quer dizer, faltou estratégia, né? Voltada direta para o interior. Eu acho que é meio estranho o governador ser o mais votado no interior e o candidato dele ao Senado Sim. não levar a eleição no interior. É isso. Já respondendo objetivamente Sim, claro. a sua Me diz pergunta. uma coisa, já temos, eu quero falar em Brasília daqui Quer a dizer, pouco. em tese, o candidato dele na composição do. Claro. Daqui a pouco a gente vai já dar um pulinho lá em Brasília. Nós vamos lá em Brasília. Mas me diz uma coisa, Carlos Santiago. Nós já temos aí, eu vejo, as pessoas já estão especulando, eu fico lendo, começam a falar, mas nós já temos aí 1 ou 2 candidatos que estão certos para a prefeitura daqui a 2 anos no tempo. Você concorda? Já estão falando, não, isso aqui está certo para a prefeitura. Olha, Você quer que eu cite os 2? Eu Não, cito. eu Você vou- sabe quem é, né? Eu vou citar mais. Ok, então cite. Eu vou citar mais. Eu acho que pelo tamanho da votação, o Amon é candidato a prefeito de Manaus. Vai ser uma ousadia um jovem com essa idade se colocar o seu nome para disputar o pleito a um cargo majoritário na cidade de Manaus. O Ricardo Nicolau teve 18% na cidade de Manaus na eleição para o governo, foi mais bem votado do que quando ele foi candidato a prefeito. Prefeito. O Coronel Menezes também é um candidato. Já estamos em 4 candidatos aí que você está falando. E, além disso, o Davi Almeida, né? Quer dizer, Davi Almeida. exatamente. Então, temos aí... E a Carol Braz? Está fora da sua lista? Eu acho que ela vai trabalhar. Eu acho que a Carol e o Ricardo Nicolau, eu acho que eles participaram do pleito de agora, mas um olhar na prefeitura de Manaus. Eu tenho essa leitura. Eu acho Então você deu uma lista aqui para todos os espectadores da Hora do H de 6 pessoas já. Vamos lá. 6 para a prefeitura de Manaus daqui a 2 anos. Davi Almeida, Davi da Almeida. reeleição. Amon? Coronel Menezes, Ricardo Nicolau e Carol Braz. Temos 5 candidatos. 5, por enquanto. Por enquanto. Por enquanto, né? Muito interessante. Porque a esquerda pode lançar, Sim, faz para a sim. federação. Claro. Vamos para Brasília? Vamos lá, Ok. tomar uma água aqui para... Tô à vontade. Tome sua água. Carlos Santiago, o Olha, lance... essa aqui é água mesmo, hein? Não é vinho, água. não é vinho. vinho, não. Não tem nada aí, ó. Aqui tá legal. Lei seca aqui. Não tem Aquela negócio é de- seca, aqui você não pode, até porque a gente sai daqui tem que dirigir e tudo. Carlos Santiago, quando a eleição do segundo turno tem uma característica que é zerada, né? Começa tudo do zero. A segundo turno zera tudo, né? Tá tudo zerado. Agora vão montar novas estratégias, as alianças, etc, etc. Indo para Brasília, você acha que o segundo turno para a presidência da República vai ter esse clima de voto a voto, ali pertinho, 40, 41, 42, 43? Eu tenho Você acha que vai ser voto a voto a parada? Eu acho que vai ser uma eleição muito difícil. Por enquanto, nesse início de segundo turno... Não tem nada definido agora, né? Tá tudo zerado. Nesse início de segundo turno, você vai percebendo ali que está muito próximo os dois candidatos, né, as duas candidaturas. E a eleição, ela não só se ganha pelo tamanho da força política que você monta no segundo turno, os apoios, os acordos, mas também pelo tamanho da rejeição. Quer dizer, acaba ganhando quem tem uma rejeição menor do que o outro. Entendeu? Então vai ter um jogo de marketing no sentido de atrair novas forças políticas para determinadas candidaturas, mas também as candidaturas terão que trabalhar para aumentar a rejeição do outro.
Quer dizer, é no sentido de você agregar força para você e, ao mesmo tempo, você trabalhar uma estratégia para que o seu adversário cresça na rejeição. Esse é o jogo do segundo turno das eleições. Entendi. E no Amazonas, você acha que as forças do Braga e as forças do Wilson também podem determinar uma eleição com um votinho ali, passo a passo, voto aqui, voto ali, quer dizer, e vão chegar no final alguma diferença muito pequena aqui no Amazonas? Olha, se você analisar... Existe essa tendência? Não, olha, vamos lá. A gente tenta acertar a cabeça do eleitor e nem sempre a gente acerta. Porque não é matemática, né? Porque se fosse na matemática, vocês, olha, o Braga apoia o presidente Lula. Lula foi vencedor no Amazonas, logo o Braga vai ser o vencedor. Não é assim. Não é, né? Não é assim. É idêntico, por exemplo, você dizer o Bolsonaro venceu com 53% na cidade de Manaus, mas o Wilson Lima só teve 34% dos votos na cidade de Manaus. Então muita gente votou no Bolsonaro. Não votou no Wilson. E votou no Amazonino, por exemplo. Sim. Votou no Nicolau, mas não votou no Wilson Lima. Então nós temos que ver como vai ficar a cabeça do eleitor nesse segundo turno. E aí, essa estratégia da rejeição pega, né? Quem tem mais rejeição não avança. Fica para trás, enquanto quem tem menos avança. Como o Eduardo e o Wilson possuem rejeições altíssimas, né? Porque não é só o Eduardo que tem essa rejeição. O Wilson também. O Wilson tem uma rejeição altíssima, né? Sim. Também. Então vai pesar esses dois lados. Quem dos dois tiver uma menor rejeição, maior estrutura, como eu falei, de apoiadores, certamente vai alcançar o objetivo, né? Carlos Santiago, eu já te vi várias vezes. Tu lembras como nós passamos de uma apuração, eu e você, 4 horas seguidas? Lembro. No ar, eu e tu no ar, 4 horas ali. Tu lembra? Eu nunca vou esquecer. 4 horas no ar. E o dado interessante que parece que as coisas se coincidem, né? Há uma coincidência, me perdoe, usei o termo errado. Há uma coincidência, né? Naquele dia, o Serafino foi reeleito prefeito de Manaus. E agora ele não foi eleito deputado estadual. É verdade, ele não foi reeleito. Eu acho que tu tens um... Cala-te boca. Eu me lembro, nós começamos, eram tipo 5 horas da tarde, ou 4, e fomos 4 horas até o momento final, e o Serafim não foi reeleito. Não foi eleito, foi o único prefeito de capital. Ele estava para reeleição, né? Ele estava para reeleição e agora ele não foi reeleito deputado estadual. Mas tudo é questão de coincidência, estamos brincando aqui, mas a não eleição, por exemplo, do Serafim e até do Dermilson Chagas, né? Eu acho que isso é um lado negativo, né? Dentro desse contexto. Por quê? Porque é necessário, né? É fundamental, é constitucional você ter parlamentar, um legislador que combata, que questione, né? Que apresente denúncia, né? Porque são atribuições do legislador, né? O legislador não está ali para aplaudir somente o governador, né? Está ali para fiscalizar, para questionar, para conferir e denunciar. Isso mesmo. Então, quando você tem uma Assembleia muito governista, a sociedade também perde. Perde com Carlos Santiago, eu já te vi várias vezes, depois do debate, tecendo comentários sobre, né, como foi o debate, etc. Me diz uma coisa, será nos debates, uma pergunta na lata mesmo, direto para ti, será nos debates que o Wilson Lima e o Braga, eles terão uma grande oportunidade para encantar os eleitores, principalmente aqueles que estão ali na ala da rejeição? Os debates serão determinantes para os indecisos, os que rejeitam, mudarem de ideia? Olha, eu já presenciei e comentei uma eleição de segundo turno que não teve debate. A eleição passada do Bolsonaro, por exemplo,
A eleição dele não teve debate por um problema de saúde. Sim, inclusive. claro. No Amazonas, naquela eleição que nós chamamos de eleição suplementar, né, depois da cassação do Zé Melo, o segundo turno passou para o segundo turno. O amazonino foi. O Eduardo Braga, o amazonino, não foi em nenhum debate, ganhou a eleição. É verdade, não foi. Então eu não sei qual, dependendo do que vai surgir aí dos novos números, agora do segundo turno, o percentual de cada candidato, pode ser que um candidato não queira debater e pode ser que não tenha debate. Não tenha debate. Olha só, não tinha isso pensado. É ruim para a sociedade. Isso é ruim, né? Isso é ruim para o eleitor, isso é ruim para todos, para a democracia, porque o eleitor, a sociedade quer saber qual é a diferença entre os dois, quais são as propostas, quais são as soluções para os problemas do Amazonas. Quer dizer, e já faço aqui um pedido, né, que tenhamos debate, né? Acho que os debates são fundamentais, né? Porque nesse sentido que você colocou, quer dizer, o debate é bom porque, primeiro, que coloca os dois nomes numa mesma regra de discussão. Sim. Segundo, que tanto faz um percentual X, outro Y, ali estão todos ali, claro, estão no mesmo patamar. E o terceiro é uma forma da sociedade saber o que pensa. E o outro aspecto que pensa cada candidato, o outro aspecto é o candidato ter a oportunidade de falar para a sociedade aquilo que ele pensa e aquilo que ele propõe para resolver os problemas do Estado. Como cientista político, você tem algum conceito do porquê um candidato foge do debate? O que leva um candidato a não vou para o debate? Que motivos? Isso já foi analisado do ponto de vista científico, político? Se leva em consideração o impacto da ausência, né, também nessa discussão. Né? Tipo assim, olha, o que eu vou ganhar indo num debate como esse? O que eu vou perder? Então, há uma leitura com relação a isso. Para alguns, uma exposição seria mais negativo do que uma ausência, né? Então é nesse sentido, quer dizer, agora a sociedade, como o Eduardo e o Wilson Lima, né, são pessoas, né, que estão aí buscando o governo do Amazonas, no caso do Wilson Lima, a reeleição, acho que nós amazonenses acho que temos todos os direitos, né, da gente saber, né, o que pensa cada um deles com relação a vários problemas da cidade de Manaus. E nós, amazonenses, somos inclusive acolhedores, né? Porque são dois candidatos que não nasceram no Amazonas, nasceram aqui no nosso vizinho, estado do Pará. São dois paraenses, né? Exatamente. É verdade, o Eduardo Braga é paraense e o Wilson Lima é paraense. Exatamente. Também. Nós vamos escolher entre duas pessoas. Isso. O Wilson Lima é mocorongo, né? Ele é de Santarém, não é? Eu não me lembro. Eu também não sei, mas... Mocorongo é quem nasce em Santarém, tu sabe disso, né? Eu não sei. Pois é, mas fica sabendo. Mas aí tem um dado interessante, quer dizer, isso é o lado positivo. Sim. Do amazonense ser um povo acolhedor. Eu não tinha pensado nisso. Olha. Ser um povo acolhedor, ser um povo aberto, ser um povo que não tem esses preconceitos que se colocam por aí, né? Ao contrário, nós temos aí pessoas que vieram não só do vizinho estado do Pará, mas de Roraima, de Rondônia, do Nordeste, do sul do país. Nós somos... olha, o Humberto, eu me sinto muito bem sendo amazonense, porque o amazonense tem esse lado humano, sim, acolhedor, aconchegante. Não existe... Você como amazonense, você tem a facilidade enorme de chamar uma pessoa para amanhã, estar na sua casa, sim, nós não temos bairrismo xiita aqui, né? Não temos, não. Nós acolhemos tão bem aí agora os venezuelanos, sim, claro, os haitianos. Como deve ser. Acho um povo bonito. Então, uma das formas que tem todos os amazonenses, nascidos aqui ou não, é ver os candidatos ao governo do Amazonas colocando as suas propostas, suas ideias. É verdade. Meu caro Carlos Santiago, grande cientista político, muito obrigado mais uma vez
por ter atendido o nosso convite, vindo aqui. E se prepare, quando acabar o segundo turno, eu vou trazer você aqui para você fazer novas análises. E daqui a pouco, né, daqui a 2 anos, a gente reúne aqui de novo para analisar como vai ser para vereador, para prefeito. Nós estamos aqui sempre nessa trincheira, só de olho nesses camaradas que querem os nossos votos. Né? Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Você, como sempre, uma pessoa muito inteligente, muito gentil e é uma pessoa muito afável com os amigos e com os teus seguidores aí. Muito obrigado. Obrigado, querido. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Parabéns mesmo. Gente, por hoje é só. Mas, se Deus quiser, amanhã, a partir das 2 horas, seremos todos aqui na Hora do H, no Portal do Holanda, privilegiados pela gentileza e pela presença de mais uma personalidade, grande protagonista da sociedade no Amazonas. Até amanhã.